trabalho vai ser mostrado pela doutora Larissa, e nós vamos falar sobre, mais uma vez, né, o tema a respeito da prevenção da pancreatite aguda pós-CPRE, né? E aqui está um trabalho interessante, que é o diclofenaco retal versus a indometacina para prevenção da CPRE. Então, é um trabalho multicêntrico, né? Duplo cego, randomizado e controlado. Então, vocês vão ver que é um trabalho que tem alguns problemas que a gente vai identificar com o passar do tempo aí, quando ela for apresentando, mas eu acho que é um trabalho interessante que fala um pouquinho mais sobre isso. É um trabalho atual também, né? Então acho que vale a pena a gente avaliar. Então, Larissa, fica bem à vontade para passar esse estudo para a gente. Tá bom, obrigada, professor. Então, bom dia a todos. Como o Dr. Celso já introduziu, hoje a gente vai falar sobre o uso de diclofenaco retal versus o uso da indometacina nessa prevenção da pancreatite pós-CPRE. Esse é um estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado e controlado. Então, a pancreatite pós-CPRE, ela como todos nós sabemos, é a complicação mais comum e potencialmente grave desse procedimento, né? Está bastante relacionado com morbidade, mortalidade ocasional, bem como aumento de tempo de hospitalização e custos também. Então, os AINES via retal, como a indometacina e o diclofenaco, eles são considerados simples, baratos e também bastante recomendados pelas diretrizes internacionais, bem como o uso do stent pancreático, né? Sendo considerados bastante eficazes na prevenção da pancreatite pós-CPRE. Então, algumas meta-análises recentes sugeriram a superioridade do diclofenaco versus o uso da indometacina na prevenção da pancreatite pós-CPRE, e foi isso que inspirou a realização desse trabalho. Então, um ensaio clínico randomizado anterior, ele havia mostrado uma menor taxa da pancreatite pós-CPRE com 100 miligramas de diclofenaco comparado a 100 miligramas de indometacina, né? Isso poderia ser explicado possivelmente por algumas diferenças farmacocinéticas, como, por exemplo, o pico de concentração do diclofenaco, que se dá em 30 minutos após a sua realização, versus a indometacina, que se dá em 60 minutos. Então, a hipótese a ser testada nesse artigo é essa. O diclofenaco de 100 miligramas de retal, ele seria realmente superior à mesma dose de indometacina na prevenção da pancreatite pós-CPRE? A gente vai ver. Então, os objetivos do estudo são comparar a eficácia do diclofenaco versus a indometacina, e o desfecho primário, a incidência de pancreatite pós-CPRE conforme o consenso de Cotton. Então, foi realizado um ensaio multicêntrico, duplo cego, randomizado e controlado, que foi feito em 9 centros diferentes, terciários lá na China, e o estudo foi feito entre junho de 2023 até maio de 2024. A população eram pacientes que variavam entre 18 e 90 anos, com uma papila nativa, que foram agendados para a realização de CPRE. As exclusões principais foram alergia ao uso de anti-inflamatório não esteroidal, uso de AINES a menos de 7 dias, se eles tinham algum tipo de contraindicação à administração de AINES, como, por exemplo, hemorragia gastrointestinal a menos de 4 semanas, uma creatina elevada ou alguma coagulopatia. Paciente com papilotomia prévia, dilatação papilar com balão prévia, pancreatite aguda com menos de 3 dias, algum tipo de instabilidade hemodinâmica, gestação, lactação, e os que não poderiam assinar o termo de consentimento foram excluídos do trabalho. Então, foi realizada uma randomização de 1 para 1, né? Para receber 100 miligramas de diclofenaco retal ou 100 miligramas de indometacina retal. Através de 2 supositórios de 50 miligramas que eram realizados 30 minutos antes do procedimento. Então, essas medicações, elas eram rotuladas como droga A e droga B. Essas medicações apresentavam a mesma aparência, tamanho e cor, sendo indistinguíveis entre os endoscopistas. Em relação ao stent
pancreático profilático, ele foi deixado a critério do médico endoscopista, não sendo obrigatório, mesmo nos casos que foram considerados de alto risco para desenvolvimento de pancreatite. A hidratação agressiva também ela foi proibida, porque eles não consideraram benefício e, mais que isso, consideraram como um risco de sobrecarga hídrica, então não foi realizada nesse trabalho. O diagnóstico de pancreatite pós-CPRL foi baseado no consenso de Cotton e a gravidade no consenso de Cotton associado ao critério de Atlanta revisado. Então, esse trabalho teve como desfecho primário a incidência da pancreatite pós-CPRE e como desfecho secundário a presença de pancreatite moderada grave, complicações da CPRE, complicações associadas aos AINES, dias de internação e também a mortalidade. Então, foram considerados elegíveis 1.929 pacientes. Desses, 725 foram excluídos. Os principais motivos foram o uso prévio de AINES, o uso de dilatação papilar prévia ou papilotomia, pancreatite aguda recente e contraindicações ao uso de AINES. Então, desse total de 1929, foram randomizados 1.204 pacientes. Desses, 600 fizeram uso de diclofenaco e 604 uso de indometacina. Então, a primeira análise interina, ela foi feita com 1/3 da amostra planejada. Esse 1/3 da amostra, que são esses 1.204 pacientes, eles não evidenciaram benefício no uso do diclofenaco. Aí foi usado o que a gente chama de power conditional ou poder condicional. Esse poder condicional foi 19,1%, que é considerado abaixo do limiar de futilidade. E por conta disso, o estudo ele foi encerrado, porque havia pouca chance de atingir uma significância estatística. Então, o Comitê de Monitoramento de Dados e Segurança desse estudo, ele emitiu uma decisão para encerrar o ensaio apenas com esses 1.204 pacientes. Então, nesse primeiro terço do estudo que foi encerrado, com esses 1.204 pacientes, a gente teve os seguintes desfechos. Então, esse desfecho primário, ele não mostrou superioridade do diclofenaco, né? A incidência absoluta de pancreatite, ela foi maior no diclofenaco, mas conseguimos observar diferenças significativas apenas quando se usa a classificação de Atlanta revisada para pancreatite leve, né? Favorecendo o uso de indometacina. Para pancreatite pós-CPRE moderada ou grave, não houve diferença significativa nos grupos. Então, em todos os subgrupos de risco, o diclofenaco ele apresentou numericamente maior incidência de pancreatite pós-CPRE, mas sem significância estatística, né? Então, pacientes de alto risco desenvolveram CPRE em 14% dos casos quando usaram diclofenaco e em 9,8% dos casos quando utilizaram indometacina. Pacientes de risco médio, 5,1% quando usaram diclofenaco e 3,3% quando usaram indometacina. E as canulações de risco, em 14% dos casos, pacientes desenvolveram pancreatite, enquanto somente 9% dos que usaram indometacina também desenvolveram. Em relação às complicações totais, houve complicação total em 12,7% dos casos dos pacientes que usaram diclofenaco, enquanto 9,6% dos pacientes que usaram indometacina sofreram também complicações. Sangramento pós-CPRE, infecção biliar e perfuração, eles apresentaram exatamente o mesmo valor, como a gente pode ver aqui. Mas se a gente for levar em consideração eventos adversos sérios, o diclofenaco, pacientes que usaram diclofenaco representaram 1% e pacientes que usaram indometacina 1,2%. Mortalidade nos 30 dias seguintes, 0,7% dos pacientes que usaram diclofenaco e 0,5% dos que usaram indometacina.
Não houve nenhuma morte relacionada à pancreatite nesse estudo. Então, o ponto que acaba sendo central nessa discussão é em relação à futilidade, né? Que é essa interrupção que ocorreu por conta dos dados da análise interina, que mostraram uma baixa probabilidade do diclofenaco alcançar uma superioridade estatística ao final do estudo, né? Então, essa interrupção, ela não implica uma equivalência entre as drogas, apenas ela evidenciou a baixa probabilidade da superioridade do diclofenaco em relação à endometacina. Então, o diclofenaco de 100 mg não foi superior à endometacina nessa prevenção de pancreatite pós-CPRE, e esses resultados contrastam com as meta-análises recentes que surgiram e sugeriam um melhor desempenho do diclofenaco. Então, esses achados, eles sustentam diretrizes existentes que aceitam a endometacina ou o diclofenaco na prevenção dessa pancreatite pós-CPRE. Não há nenhum tipo de evidência que esse diclofenaco deva substituir a endometacina, e também o ensaio, ele não demonstra não inferioridade. E o artigo também coloca que ensaios futuros eles devem avaliar a não inferioridade e a combinação com o estente pancreático nos casos que têm alto risco de desenvolver pancreatite. Em relação às limitações do trabalho, a hipótese de superioridade ela é baseada em meta-análises indiretas, né, que causariam uma estimativa possivelmente imprecisa. O delineamento de superioridade, ele não é permitido, né, inferir a não inferioridade entre o diclofenaco e a endometacina. Em relação ao estente pancreático, não foi mandatório nos casos de alto risco, né, e o uso dependia do critério e da avaliação do endoscopista. O fato da população ser exclusivamente chinesa, né, e ter níveis éticos pouco variados também limita a generalização desse estudo. E a baixa inclusão de pacientes com pancreatite aguda recente ou pancreatite crônica, né, acabam gerando dados que são insuficientes para conclusões nesse tipo de subgrupo. E como conclusão, 100 mg de diclofenaco retal pré-CPRE não demonstrou uma superioridade sobre 100 mg de endometacina retal. E resultados, eles suportam estudos de não inferioridade em populações internacionais. Diretrizes clínicas atuais que recomendam ambas as drogas na ausência de contraindicações. E esse ensaio reforça a necessidade de estudos de não inferioridade em populações internacionais. Obrigada. Obrigado, Larissa, pela sua apresentação. Acho que ela foi simples, bem evidente, né? Eu acho que, como comentários, eu posso dizer que esse trabalho é um trabalho que foi publicado no Gut, ou seja, um dos periódicos mais importantes da gastroenterologia internacional. E foi um trabalho, a priori, metodologicamente bem feito. Mas eu acho que o mais importante desse trabalho é quão fútil é e quanto é o esforço que nós dispensamos, né, em relação a esse tema, que é a pancreatite pós-CPRE. Então, muito se fala, muito se fazem meta-análises uma atrás da outra. Geralmente a gente recebe meta-análises comparando esses estudos e todo mundo já sabe que os melhores são o diclofenaco, a endometacina e a implantação de prótese. Mas quando a gente vê os resultados, né, e eu acho que esse trabalho mostrou muito bem alguns dados que os autores não querem assumir, que é o seguinte: quando você atende um paciente de alto risco, a chance de pancreatite, tá, esse trabalho mostrou 14,4%. Ou seja, é a mesma que a literatura fala, você usando ou não endometacina, você usando ou não diclofenaco, e se você colocar ou não a prótese. Então, esse é um ponto fundamental que o trabalho mostra, e parece que os pesquisadores ficam cegos, né, para discutir esse tipo de avaliação. Ou seja, ninguém tem a coragem de dizer assim: olha, não sei se muda ou se não muda. Então, o que aconteceu? Mudou o discurso, né?
Então, nem sei se eu não ouvi a Larissa falar a respeito disso, mas mudou o discurso. Ah, a pancreatite não é tão grave, né? A pancreatite não é tão grave. A única coisa que a gente percebe e que eu achei um ponto importante é que nas complicações globais, quando você usa endometacina, parece que a endometacina não tem tantas complicações graves, ou seja, mas também não tem diferença estatística. Então, eu achei interessante esse trabalho justamente para mostrar que a gente é, se preocupa extensivamente, né, com isso, ou seja, se discute, né, gasta muito ATP em relação a isso, e na verdade a gente percebe que quando você faz um trabalho sério, porque esse trabalho é um trabalho sério, tem uma metodologia robusta, e ele percebeu, tanto que o pessoal da ética percebeu muito rapidamente que era um estudo, entre aspas, fútil, né? Ou seja, não tem por que você ficar comparando essas duas medicações, mas se percebe que a taxa nos pacientes de alto risco, que é aquilo que a gente deve procurar, continua a mesma. Então eu queria ouvir aqui os comentários de você, principalmente do Humberto, né? Porque o Humberto ele gosta muito desse tema, né? Então eu acho que vale a pena a gente ouvir, né, o que vocês acharam desse estudo, o que é que vocês pensam, mas eu acho que esse estudo foi um estudo que me reforça tudo aquilo que eu penso, que eu venho pensando há muito tempo, né? Que vem da escola europeia, né? E para vocês terem uma ideia, esse é um trabalho que foi publicado, mais uma vez, volto a repetir, no Gut, ou seja, não é qualquer revista. Né? O Gut é tão importante quanto, por exemplo, a Gastroenterology, né? E que tem um fator de impacto muito maior até do que a gastrointestinal endoscopy, do que a, do que a, do que a, do que a endóscopio. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente tem que avaliar. Humberto, queria ouvir as suas considerações, eu acho que esse é um ponto importante. Bom dia a todos. Ô, Celso, eu estava torcendo aqui para você chamar outro, entendeu? Porque polêmicas à parte, né? Mas, enfim, é uma preocupação, né? Sempre para a gente que faz CPR, para todos nós. Eu acho que o mais importante para a gente, assim, vamos dizer assim, vou chover um pouquinho no molhado, né? O mais importante é a indicação bem feita e a técnica que a gente pode talvez prever que vai utilizar nesses pacientes, principalmente de alto risco. Então, assim, a gente usa o que a gente tem na mão, né, em termos de. Então, eu continuo fazendo a endometacina via retal na indução anestésica. Estou falando da minha prática diária, né, do que a gente tem na mão para fazer. Eu ainda eu faço uma hidratação mais importante, porque esses pacientes geralmente estão em dieta zero por muito tempo, ou estavam num quadro de um quadro clínico da doença biliar, por exemplo, no caso de cálculos ou mesmo de tumores, fazendo vômito, sem se alimentar. Então, para mim, esses pacientes estão já com uma hidratação baixa, hipoidratados, então eu não faço simplesmente uma hidratação, porque os trabalhos mostram que você tem que fazer aquele bolo de ringue. Eu hidrato bem esses pacientes e, na média, eu faço, para um paciente médio de 70 quilos, 65, 70 quilos, eu faço em torno de 1 litro de ringue durante o procedimento. Um pouquinho antes, na indução, já faço endometacina e peço para infundir o ringue, continuo até o final e vou no repouso, no pós-operatório, chamo os enfermeiros e falo o que que eu quero de hidratação em quanto tempo. Então, assim, um depoimento eu não vou falar de trabalhos, porque tem 300.000 trabalhos, né, mostrando os benefícios, outros não mostram. E, assim, o paciente de alto risco, esse é importante que a gente identificar. Então, falei um pouquinho do anti-inflamatório via retal, da hidratação e da prótese, que você. Eu não sou
a favor de colocar prótese em todos os pacientes, mas naquele paciente de alto risco, em que tem um cateterismo difícil, por mais que você planeje, por mais cuidado que você tenha, por mais que você trate a papila com gentileza, né? Eu já vi colegas fazendo uma abordagem da papila, mas extremamente agressivo, né? Então, por mais que você trate com gentileza, seja através de um catéter, seja através do acesso com fio guia, isso é o mais importante. E nesses pacientes de alto risco, se eu vou para um fio no pâncreas na segunda vez, eu tento a técnica que é preconizada, né? O segundo fio guia. E se eu não consigo, eu não me furto em botar uma prótese pancreática fina, curta, para eu fazer um acesso à via biliar por uma infundibulotomia, já protegendo o ducto pancreático. Isso aí eu sei que você vai contestar, Celso, muitos contestam, mas é um paciente de alto risco, né, em que é uma papila difícil, né? Então, assim, a mulher jovem, obesa, com microcálculo, ducto biliar não muito dilatado, eu sei que esse paciente é aquele paciente que com probabilidade mais alta de fazer uma pancreatite pela manipulação. Então, assim, não que os outros não mereçam, mas você pega um paciente com tumor de pâncreas, com ducto pancreático dilatado, vai estar desidratado, etc. Mas esse paciente ele tem um risco menor de fazer pancreatite, né? Por conta do tumor pancreático. Então, esse eu vou ser um pouco, entre aspas, mais agressivo no meu acesso à via biliar, seja com fio guia, seja fazendo uma infundibulotomia. O que eu não faço é o pré-corte a partir do orifício da papila em nenhum caso. Se eu não conseguir acessar, eu vou acessar a via biliar. Eu não faço o pré-corte, eu faço a infundibulotomia em qualquer situação. E não Perfeito. dilato a papila nativa. Não dilato a papila sem uma esfincterotomia prévia. Então, assim, eu uso os trabalhos que a gente tem, que nos mostram, né? Mas, Mas esse é um trabalho que mostra o contrário. é, E tem uma é, metodologia robusta. É mas aquilo que eu falo. o paciente de alto risco, né? O que eu vou fazer com esse paciente, além de me preocupar com uma boa indicação, uma boa técnica, um dado maior? Eu vou corrigir e tentar botar ele na melhor homeostase, né? Vamos, Hidratação, né? Agora, o anti-inflamatório, esse é trabalho mostra sempre. que não, mas muitos mostram que sim, então eu vou fazer esses dois. A princípio, eu Tá vou fazer certo. esses dois. Vou tentar usar. Vou perguntar agora para o Marcos Clarence. Marcos, e aí, Marcos, com esse trabalho, com essa metodologia, uma metodologia que foi muito bem avaliada, inclusive pelo Comitê de Ética, né? Ou seja, porque eles acabaram com o trabalho no meio do trabalho. Você vai continuar usando indometacina e diclofenaco? Você vai continuar tentando, entre aspas, colocar prótese? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ver. Nós estamos aqui toda terça-feira estudando bons trabalhos, bons estudos, e aí a O, gente tem que o, ver o que a gente faz. A gente o, acredita, a gente não acredita. Esse é um ponto importante, né, Marcos? E aí, o que que você acha? Ô, Marcos, se desculpa, Celso, deixa eu só fazer um adendo aí. Eu não fico tentando colocar prótese. Não é isso. Ah, vou botar. Não, não é isso, não. Cateterismo está difícil. O fio guia foi para 2, 3 vezes no pâncreas. Eu penso, aí sim, eu vou Então, pensar. É tá certo, diferente de perfeito. você. Não, vou tentar botar prótese primeiro. É, Desculpa, vamos Tamar. lá. Vamos lá, Marcão. Bom dia a todos aí. Larissa, parabéns pela apresentação rápida e objetiva, né? Eu acho que é como o Humberto comentou, né? A evitar a pancreatite começa pela indicação da CPRE, uma feitura de maneira adequada, com a acessório adequado, né? E eu acho que as armas que a gente tem para evitar a pancreatite ou mais frequentemente evitar uma pancreatite mais intensa, dentro do possível a gente deve usar. Esse trabalho mesmo, eu não sei se seria interessante hidratar os dois grupos, né? Porque também você, a
a hidratação é importante fazer, né? Que essas substâncias inflamatórias têm um poder vasodilatador. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que tem que hidratar, né? E um ponto importante que o Celso comentou é que o percentual de pancreatite sem usar o medicamento parece muito similar, né? Mas, do ponto de vista de fisiopatogenia, eu acho que deve continuar ainda Só usando. um adendo, Marcos. Tem séries mais baixas, inclusive. É isso. Eu acho que deve continuar, né, usando, né? Claro, aqueles casos que já abriu a papila, enfim, aquelas exceções eu também concordo que não deve usar, mas eu acho que deve fazer a combinação, porque são coisas diferentes, né? O medicamento vai agir nas substâncias, né, tentando, né, diminuir as substâncias, e a hidratação, em particular, vai tentar compensar, né, a vasodilatação que essas substâncias Mas, podem fazer. Marcos, eu só quero te fazer uma pergunta simples. A gente Presta continua atenção. usando. Vamos usar. Exatamente. Continua usando. Agora, mesmo sabendo, isso é que é o que a gente tem que entender. A gente continua a usar. Perfeito. Acho válido. Agora, mesmo sabendo que não adianta de absolutamente nada, então a pergunta é simples, rápida. Por quê? Olha bem, Celso, a gente está tentando diminuir a gravidade da pancreatite. O objetivo me parece que é isso. Se o anti-inflamatório reduz... Mas não evitar. Não, eu já comentei isso outras vezes. A gente está tentando diminuir a gravidade da pancreatite, porque a cascata já aconteceu, né? A cascata já aconteceu. E essas drogas só vão agir se a cascata dá a partida, né? Começa, né? Eu acho que a gente deve fazer a indometacina nesses casos, que e aí, associado à hidratação. Agora, a prótese, realmente, eu vejo que aumenta o custo, eu acho que não tem muita vantagem, e naquelas situações em que você tem dificuldade, você pode causar a pancreatite mesmo, não, se colocar a prótese ou colocando a prótese, né, pela dificuldade de acessar. Perfeito. Jorge, eu já vou te chamar, só antes eu queria ouvir a Raquel, né? Que também faz, não sei se a Raquel está aí, talvez ela não esteja. Oi, Celso. Oi, Raquel. Bom dia. Eu entrei um pouquinho atrasada hoje e, só para ficar bem claro, o trabalho fala que não há diferença entre indometacina e não chegou a confirmar superioridade do diclofenaco, não havendo diferença, correto? Corretíssimo. E não foi por causa do índice de futilidade, ou seja, se você continuar o estudo, não vai adiantar de nada. Pode ser 3.000, 4.000, 5.000 pacientes. Mas eu não entendi que não faria diferença o uso. Isso eu não entendi. Não, mas foi isso que eles quiseram dizer. Foi isso. Não faz diferença entre uma e outra. Sim. Certo? Mas sim. Não que não faça diferença na população usar um anti-inflamatório via retal. Tá? É isso que eu não entendi. Confesso que eu cheguei aqui no final, eu não cheguei a ler. Na verdade é o seguinte, não tem nenhuma diferença estatística em relação a todas as variáveis analisadas. Então, por exemplo, na minha opinião, tá? Aí já é minha opinião. O mais importante é o seguinte, todos os pacientes que tinham alto risco desenvolveram pancreatite, quer usando diclofenaco ou indometacina. E a taxa de pancreatite, inclusive, foi maior do que na literatura. Na literatura, quando não se usava a indometacina e o diclofenaco, compreende? Então, eu ainda vou dizer, Celso, eu não abraço ainda essa causa da inutilidade do anti-inflamatório. Tá? Porque eu vou ler isso com muita atenção. Então, neste momento, eu vou dizer para você que eu continuo usando a indometacina e associo a hidratação, como foi falada, se o paciente tem condições. Eu concordo com as premissas aí do Humberto que a
talvez o mais importante não são essas medidas, e sim todo o cuidado que você faz com o exame. Como são medidas que não trazem um prejuízo para o paciente, então, por enquanto, eu estou usando. Tem o custo disso daí, a gente tem que avaliar também. Mas é muito pequeno, né? O custo é Muito pequeno. pequeno. O custo é Então, pequeno. mas eu entendi sua mensagem. Poxa, a gente chega no trabalho que está demonstrando que não importa o uso. Não, e o pior, eu acho que o mais importante nesse trabalho, só desculpe interromper, não é nem o trabalho em si, não é nem a metodologia, é o comitê de ética ter parado, porque na avaliação, né, de longo prazo, mesmo se você aumentasse a sua população, você não ia mudar os resultados. Então, isso é que chama bastante atenção, ou seja, é um estudo bem robusto. Eu acho que é por isso que ele, inclusive, foi publicado no Gut, entendeu? Acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Porque muitos trabalhos existem, vários trabalhos. Os que falam contra, os que falam a favor, e fica nessa discussão. Agora, eu acho que esse é um trabalho que realmente me chamou bastante atenção em relação a isso. Agora, eu pergunto para você, Celso, você deu, porque eu não vejo 14% de incidência de pancreatite aguda após a nossa manipulação. Você vê isso, 14%? Não, eu não vejo. Não, e assim, 14% no alto risco, tá? Tem que deixar claro, tem esse ponto. Nos pacientes, eu não vejo. Eu, assim, honestamente, eu não vejo mesmo. O que acontece? Eu cedi também, né? Mas a única coisa que eu peço para o anestesista é fazer uma hidratação. Agora, por exemplo, em Ribeirão, lá, eles estão fazendo endometacina em todos os doentes. Mas é uma coisa que eu já falei que não vale a pena, né? Não vale a pena, tem falado. Mas eles têm feito. A outra coisa que surgiu agora é o resfriamento da papila, né? Exato. Tem mais essa, né? Eu ainda não usei, eu só usei em ampulectomia. Confesso que a ampulectomia me chamou a atenção, mas que não é uma coisa cara e possa ser usada. O que eu não uso absolutamente é prótese pancreática. Pancreática. Eu não uso. Então, veja, Celso, eu acho que a gente talvez ainda não tenha verdades. É mais um medo que nós temos do que qualquer coisa. Por isso, vamos nos abraçar em técnicas que já em algum trabalho mostrou uma qualidade e que não traga nenhum malefício para o paciente. Essa nós fazemos até um momento. Eu confesso que eu vou estudar esse negócio aí eu não li o trabalho. Porque você já se convenceu, vai tirar a endometacina. Não, eu já estou convencido há bastante tempo. Eu só busco na literatura alguns trabalhos que realmente falam aquilo que eu penso, né? Aquilo que realmente eu penso. Celso, eu vou te contar outra coisa. Eu acho que eu já falei isso também aqui no grupo. Porque no hospital público, eu não faço endometacina porque o hospital não fornece. Eu só faço no privado. E qual que é a sua taxa? Olha, eu confesso a você que não é de jeito nenhum maior, mesmo com os nossos residentes aprendendo a manipular a papila. Então, não vejo que seja maior do que e a gente tem pacientes de maior gravidade no hospital público. Não chega, olha, eu não tenho um levantamento recente, mas olha, não chega a 4%, não chega a isso. Eu vou até levantar, a última vez que eu vi era bem menos do que isso, Celso. E quando foi o seu último óbito ou êxito letal relacionado a CPRE? Olha, não lembro. Não lembro, graças a Deus, né? Cadê uma madeira aqui? Né? Não, mas a gente tem que... A verdade é que essas reuniões servem para exatamente isso, para a gente trocar as experiências que a gente tem. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Celso, uma outra coisa boa que nós temos é uma equipe de retaguarda muito boa, né? Então, uma complicação que ocorra não é dizer que você não tem complicações. Claro que tem. Claro que a gente tem, mas a gente tem primeiro uma equipe de retaguarda que nos ajuda nas complicações, tanto a UTI, a hemodinâmica, quanto cirurgiões. Então, essa retaguarda faz toda a diferença, né, para não evoluir a êxito letal. Estou tentando me lembrar agora, tivemos situações, mas graças a Deus não. Perfeito. Diga. Eu vou pedir agora para o Jorge está com a mãozinha levantada aí já faz tempo, né, Jorge? Fica à vontade. Oi?
Quem está falando? Jorge, é Marcos Paes. Só rapidinho, Jorge. Ó. Eu faço visita ao CHB nas segundas e sextas-feiras. E a gente sentiu, de um período para cá, que realmente, eu não tenho esses dados, diminuiu muito a pancreatite depois que a gente começou a usar a indometacina e dar uma atenção à hidratação. Isso é uma impressão que eu tenho, que eu faço toda semana visita, então eu sinto a evolução do paciente. Então, e a indometacina, Raquel, lá no serviço público, o pessoal manda manipular. O custo não é grande, não. Mas então, Marcão, essa sua impressão você tem que transformar em dados concretos. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Porque só falar da impressão não adianta, Não, entendeu? Isso é uma coisa importante. O Jorge me estimula. Vamos lá, Jorge. Então, eu estou com problemas aqui com a câmera, não estou conseguindo ligar, mas eu vou falar. Não, né? tranquilo, pode falar. Eu acho assim, esse trabalho e o que vocês estão discutindo traz à tona o que a gente prega na medicina baseada em evidências, né? Que a gente tenta fazer uma medicina científica, que é uma medicina baseada em evidências. Então, o primeiro ponto para discutir é a plausibilidade do que vai ser testado, né? Eu pergunto a vocês se o uso de anti-inflamatório é plausível nas situações de pancreatite aguda, exceto para controle da dor. Se vocês veem alguma plausibilidade, porque eu, particularmente, não vejo nenhuma plausibilidade. Eu também não vejo, exato. Não modifica a evolução de pancreatite aguda de outras naturezas, não tem nenhuma modificação. A hidratação, sim, parece ter uma plausibilidade, mas ainda assim a gente está vendo que a hidratação com critérios, controlando pacientes que já vinham com déficit volêmico e segurando o risco de hipovolemia, né? Então, o primeiro ponto seria esse. Então, como é que surgiu isso aí? Alguém testou, né? E deu certo. Né? Imaginou, não, alguém testou, imaginou que deu certo. E fez um primeiro trabalho que foi positivo. E a partir daí vem a enxurrada de trabalhos, como você falou, Celso, positivos e negativos, e vem as meta-análises, né? Então, o que é que esses autores fizeram? Eles não podem testar com zero intervenção, porque, do ponto de vista ético, você não faz um trabalho randomizado com intervenção zero, a não ser, por exemplo, que se fizesse como a Raquel falou, você tem um estudo natural, né? Um estudo de história natural, porque você não tem a medicação disponível, então você pode fazer um estudo comparativo daqueles que usaram a medicação com aqueles que não usaram a medicação por uma questão independente do pesquisador, né? Independente da intenção do pesquisador. Aí o Comitê de Ética aprova e seria um estudo interessante, Raquel. Você argumentar que não tem, que os custos não permitem, o sistema único não permite, e mostrar, pelo menos documentar a evolução, comparar a evolução de dois serviços, o que faz, o que não faz, com a mesma equipe técnica cuidando do procedimento, né? Então, fazer um trabalho de não superioridade, é como Raquel disse, não quer dizer que não seja superior a nenhum tipo de intervenção, porque eles não testaram o paciente que não fez nenhuma intervenção, que seria o terceiro braço do trabalho, ou um terceiro braço apenas com hidratação. Isso não foi feito, né, nesse trabalho. Então, fica um trabalho de não inferioridade, não superioridade, porque não é fútil, como você falou, Celso. É um trabalho inútil, que não mostra superioridade, não mostra inferioridade e também a gente não sabe se o uso, né, muda ou não. Eu acho assim, a experiência de Marcos, aí, quando ele diz, olha, passamos a usar e houve uma diferença. Marcos, isso você pode testar. Você vê o trend, né? É outra forma de você testar a evidência. É você ver o trend histórico. Não se usava antes, a taxa era tal, e agora está se usando, a taxa é tal. Mas você tem que contar que você, quando você usa esse trend, você mudou seus equipamentos que evoluíram, você cuidou mais desses pacientes porque você está preocupado com o problema, né? Então, a tendência histórica entra aí uma série de variáveis para dar conta disso. Então, eu acho, Celso, que a sua posição é absolutamente defensável. Acho que o Humberto ele tem uma posição baseada em literatura, né, Humberto?
Se você se baseia em literatura, aí você tem que acompanhar isso, né? Para poder ver o que é que vai surgir disso aí. Que eu acho que esse primeiro trabalho chinês, e a China tem uma vantagem, que eles têm grandes populações, então permite fazer trabalhos de grandes volumes, né? Pode ser que eles façam um trabalho comparando com o zero intervenção, né? Que a ética permita fazer isso aí. Eu não sei se eles vão fazer, mas pode ser. Então tem que se acompanhar. E se vier isso aí, se vier essa informação, né? Aí eu acho que é que você, já que você não vai se basear na sua própria experiência, mas está se baseando na experiência alheia, certificada pela ciência, você tem que rever a sua prática. Da mesma forma, eu acho que a prótese você tem que fazer isso, né? Por que é que eu digo isso? Porque, na verdade, a gente está lidando com procedimento. Eu sei que há um ímpeto terapêutico para evitar uma complicação, né? Que quando você faz a complicação, é uma iatrogenia. O problema todo é que a gente está lidando com a iatrogenia, a gente precisa dizer isso claramente. É isso Mas é mesmo. uma iatrogenia pertinente ao método. Então, isso, como é que a gente vence isso aí? Tomando todos os cuidados que você já tem tomado, né? E deixando muito claro para o paciente e para os familiares que isso é um risco inerente ao método e que, se acontecer, vocês vão lidar com esse risco da melhor forma possível. Mas sair do ímpeto terapêutico, né, de fazer alguma coisa, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Sim, você não tem que fazer alguma coisa, se o risco é esse e o paciente precisa do procedimento, e aí eu estou vendo também o cuidado ético que vocês têm, de só fazer quando o procedimento é absolutamente indicado, de fazer essa informação prévia, de cuidar no pós-procedimento o paciente. Então, são as medidas que a gente tem para fazer. Aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Já que a gente está numa fase aí de aprovação da punção biópsia, né, do pâncreas, eu acho que está na hora de começar a fazer trabalhos também sobre as complicações. É uma taxa pequena, né? Então, para demonstrar complicações após punção biópsia, precisa de um N maior, o que não vai ser possível sem um estudo multicêntrico, mas cabe um primeiro trabalho descritivo, né? Pegar aí, olhar e botar, unir as populações dos grupos, né? dos hospitais, dos serviços que a gente participa, convidar talvez alguém que não esteja neste grupo, né? E tentar fazer um primeiro estudo descritivo das complicações, para mostrar se essas complicações existem de fato, qual o risco delas, qual o percentual de evolução. Primeiro, caracterizar, e depois vamos tentar as técnicas que a própria literatura tem indicado aí para CPRE nas punções biópsias. É uma sugestão somente, viu? Mas Perfeito. eu acho Jorge, que é isso aí. Jorge, eu gostei muito daquilo que você falou, que é exatamente isso. Por exemplo, se o anti-inflamatório não esteroidiano é plausível de ser administrado na pancreatite aguda. E essa é a maior verdade, porque o que acontece? De todas as técnicas, todas sem exceção, a crio, a inserção de prótese, o uso de indometacina e da hiperidratação, a única que é comprovado teoricamente, ou seja, comprovado, inclusive aquele trabalho do Demadária, é a hiperidratação. O Então, a resto hiperidratação realmente ela influencia na pancreatite. E foi comprovado. Não sei se você concorda comigo. Agora, todos os outros não é plausível. Então, por que eu vou fazer uma coisa dessa se não é plausível? Implantar uma prótese para evitar uma pancreatite aguda. Ou até mesmo para fazer com que essa pancreatite aguda não seja extremamente grave. Ou vou pôr a indometacina, ou vou fazer o diclofenaco. Então, essas são coisas. Ou até mesmo o crio. Essas são coisas que realmente me incomodam. Eu gostei muito daquilo que você falou, só para te deixar O claro. trabalho do CRIO, só para deixar claro, aquele trabalho é ridículo, porque a gente não sabe sequer qual foi a temperatura que eles conseguiram botar lá na papila, que é jogar água gelada, E aí gente. você joga uma nova informação na galera, a plateia agarra, né? Agarra É, essa nova informação. justamente por conta do medo da iatrogenia e da Exato, responsabilidade pela exato. Não, iatrogenia.
Você foi fantástico. Tinha esquecido até desse subsídio, né? Dessa defesa que a gente tem contra essas teorias, né? Mirabolantes, né? De prótese, disso e daquilo, para quê? Para mim são teorias mirabolantes. Qual é a teoria da prótese? Porque até agora eu Exato. não entendi, Beto, onde é que a prótese melhora alguma coisa. Por que ela Não, não dá. melhoraria? É por isso, porque veja bem, não é a dificuldade de você colocar prótese, é no que ela vai te ajudar. Entende? Se você fizer um raciocínio fisiológico ou fisiopatológico daquilo que se aprendeu nos bancos escolares, ou seja, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, não tem cabimento você botar uma prótese. Não tem cabimento. É uma coisa, mas é assim, né? É isso. Fala, Humberto. Você pode agora se defender, Humberto. Coitado, o Humberto estava aí, a gente só atacando, depois o Columbano fala. Não estou me sentindo atacado, não. Eu Assim, sei. se vocês me permitirem, eu vou me alongar um pouquinho numa história, porque tem muito residente aí. Eu não coloco a prótese de uma forma indiscriminada. A prótese vai me ajudar quando eu vou acesso do pancreático 2, 3 vezes, ela vai me ajudar no acesso da via biliar. Eu faço um pré-corte sobre a prótese em direção ao colédoco. Eu abro ali o teto da papila, faço um pré-corte a partir da prótese ali. Então, é mais por um Mas acesso, depois você né? tira. Não, eu tiro alguns dias depois, porque Tá eu bom. Então manipulei você deixa a muito. prótese. Não, então você põe a Sim, prótese. sim. Por Vamos quê? deixar as coisas claras. Não, sim, claro que eu deixo. Por quê? Então Porque pronto. por que que eu botei? Porque eu manipulei muito a papila. Eu manipulei muito o ósseo, eu causei edema, mesmo que eu não tenha injetado o contraste. Então, esse o meu argumento. Bom, se eu estou com a via pancreática na minha mão e eu coloco uma prótese super curta, fina, para acessar a via biliar, eu já manipulei esse ducto pancreático por muitas vezes, né? Tem trabalhos que mostram que a pancreatite acontece quando residentes, a manipulação é excessiva, e aí sim tem aquele dilema, não, fez pancreatite por causa da manipulação ou fez porque tentou colocar a prótese? Então eu não tento como primeira intenção colocar a prótese, isso tem que ficar claro. Não é minha intenção botar a prótese, tá? De cara. Então, assim, duas coisas nesse trabalho assim. Qual é o perfil do paciente? Eu acho que todo mundo que faz ou que vai fazer esse método, qual é o perfil do paciente? Esse trabalho, nos dois braços, não foram, se eu não me engano, foi zero participação de, de trainee, de residentes ou de. Isso eu não sei. Eu acho que foi zero, depois a Larissa pode confirmar. Isso é um ponto positivo, né? Porque se você inclui a manipulação da papila por bastante tempo, por Zero mesmo, doutor. zero mesmo. Então isso quem fez o procedimento, teoricamente, já tinha alguma experiência. E aí, assim, se você me permite, Celso, para os residentes, uma vez eu escutei. Em 2007, eu escutei do Sorrendra, quando eu estava vindo embora o Brasil, e ele perguntou se eu estava triste, eu falei que estava, porque eu não ia aprender mais nada, e ele botou o dedo na minha cara e falou, você não aprendeu nada aqui. E aí eu gelei, e eu falei assim, ó, como, professor? Isso na véspera de eu vir embora, ele disse assim, você já sabia, você aprendeu o behavior. Quer dizer, é o comportamento do médico, do endoscopista perante a papila. E eu vi o cara que era um. Mas essa é a visão do europeu. É Que, diferente do americano, que tem isso, que que fazer era um monte de exame. Tem que que fazer um era monte de o exame. ícone, o cara era um ícone. Para mim era o meu Deus, né? O cara negou, parou de manipular papila em vários casos. Ele parava. Não, hoje eu não vou fazer nada com essa papila, traz ela daqui a 2 dias. Exato. Então, assim, eu acho que é o comportamento. E, e se você me permite também, eu vou inaugurar aqui, igual lá nas BAD, tem esse meu dia terrível, meu caso terrível, né? Então, meu caso terrível foi um paciente jovem que veio de Teresópolis, na época que eu não tinha ecoendoscopia, era dificílimo acessível, e com uma suspeita pela ressonância de cálculo de colédoco, mini cálculo de colédoco, a via biliar fina.
Eu fiz a papilotomia nesse paciente. Foi um procedimento liso, sem manipulação de pâncreas, sem nada. E o paciente, indo embora para casa, desenvolveu um quadro de pancreatite. E eu não vou dizer que foi meu dia terrível, não. Foi meu mês terrível. Desenvolveu pseudocisto, ficou um mês internado. Graças a Deus, não precisei drenar. Saiu muito bem. E depois da alta, um mês depois, veio com a camisa do Flamengo, uma garrafa de vinho me presentear. Então, assim, foi meu caso terrível. Então, porque eu não tinha época. Mas todos nós já tivemos casos terríveis desse. Então, Todos assim, nós. para os residentes, né? Eu acho que o mais importante, com todas essas técnicas e todos os trabalhos, uns mostrando a favor, outros mostrando contra, é exatamente avaliar o perfil do paciente, a indicação do paciente e o nosso comportamento, né? Eu sempre falo, não dá para você começar a fazer uma CPR, uma papila, com um compromisso, é, vários compromissos, né? Você começou às 5 horas da tarde, mas às 6 você tem um compromisso, você tem uma reunião. Não dá, esquece. Então, assim, são coisas simples, né? Perfeito, perfeito. Tá bom? Perfeito. Columbano. Columbano está ouvindo a gente? Oi. Fala, bem. Columbano. Bom dia a todos. Parabéns à Larissa pela apresentação. A gente compreende tudo, concordo com tudo que o Jorge falou e o Humberto também. Nós temos que entender uma coisa bem simples. Todo mundo que vai manipular o pâncreas, ele não pode prever o futuro, certo? Não pode prever a ativação enzimática que seja. Então, quando se fala em plausibilidade, é porque isso mostra o tanto que nós estamos longe de você ter uma ação que seja protetora do pâncreas, tá? Então, quando vocês têm... Qual é a probabilidade de botar prótese? É porque vocês estão imaginando que vai haver um obstáculo. Então, se vocês têm um paciente que vai fazer, que tem uma alteração canalicular, e que tem o ducto dorsal dilatado, que você está imaginando, ele não tem pâncreas diviso, ele tem uma disfunção, ele tem uma ânsia, qualquer coisa dessa, e que talvez o colega ache, se eu colocar uma prótese, eu vou conseguir drenar esse pâncreas, que ele já está com o colega. Então, eu quero dizer o seguinte, cada caso é um caso, e nós temos que entender as dificuldades do endoscopista em manipular cada caso. Então, o contexto básico de fazer hidratação, cuidar do contexto de comorbidade, isso é a coisa básica. Nós temos que fazer isso em todo mundo. E mesmo assim, você não vai conseguir prever. E vocês podem ter meses terríveis, depende do que vai ser feito, porque vocês têm que manipular e resolver o problema. Cálculo grande no colético, litotripsia, manipulou ali, pepino, problema, né? Papila fina e tal. Então, com relação ao uso do anti-inflamatório, é preciso um estudo mais rigoroso com relação à ação de prostaglandina como desencadeador ou protetora de ativação enzimática. Não sabemos nada. Pancreática. Exato. Não sabemos nada disso. Pegaram, acho que foi uma suspeita que vai melhorar, vamos usar endometacina. E aí você vê, tem gente que está usando e está melhorando, tem gente que está usando e não funciona. Então, nós não sabemos nada ainda a princípio. Então, eu queria só tranquilizar. Por isso que eu gosto de discutir com um gastroenterologista clínico, porque não faz sentido. Não faz sentido você usar indometacina. Você, por exemplo, você está atendendo um paciente que chegou lá com uma pancreatite aguda que necessita ser internado. Você faz indometacina para ele na prescrição? Não vai fazer, porque você pode até agravar complicações no estômago e no próprio intestino. Bom, mas isso aí é como eu lhe falei, a gente compreende a angústia da gente evitar as crises, entendeu? Então, sabe, Columbano, eu gosto da ciência. Eu adoro a ciência, mas tem uma hora que a gente tem que usar o bom senso, gente. Não tem o que falar, né? Não tem o que dizer. Bom, mas eu acho que cada um ainda vai ter a experiência de cada um, essa experiência que o Humberto falou, se ele acha, porque ele está convencido que um procedimento vai ajudar o paciente, vocês têm que tentar mesmo, isso faz parte da experiência de cada um. Isso é uma verdade. Então a gente tem que ter paciência e vamos em frente, porque evidentemente que tudo é operador dependente. Se você tem uma técnica, se você está macaco velho nessa história, é menos risco para o paciente, tá certo? Então, não é difícil a gente compreender porque alguns fazem alguns procedimentos, tá certo? A gente tenta, porque a gente não sabe ainda, o problema maior é esse.
Eu concordo plenamente. Alguém tem mais algum comentário? Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Celso, Cirurgião. Ah, Nutiane. Fala, Nutiane. oi. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque foi uma discussão numa reunião clínica do meu hospital, assim. Eu não faço CPR, eu faço ecoendoscopia. E um colega questionou por que a gente não faz anti-inflamatório retal quando a gente vai puncionar o vírus. Eu acredito que não tenha nenhuma lógica também, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, assim. Não, acho que tudo que a gente respondeu aqui, né, Nutiane, cabe nessa pergunta, né? Primeiro, porque nenhum anti-inflamatório, nenhum considerado, ele é, como disse o Jorge, plausível em ser usado em pacientes com pancreatite aguda. Então, a primeira pergunta é: por que usar? A pergunta que poderia caber é o seguinte: eu faço uma punção do ducto pancreático principal, por que que eu não coloco uma prótese, né? É, é uma coisa que a gente pode até pensar, mas acho que seria muito trabalho, não seria uma coisa racional a gente fazer isso. E a gente sabe que mesmo funcionando o ducto pancreático principal, são pouquíssimos, acho que tem um trabalho só que fala a respeito disso. Quando você funciona o ducto pancreático principal, a chance de ter pancreatite aguda aumenta em uma vez, né? De todos os casos podendo chegar quase até duas vezes, mas não chega a duas vezes. Então, quer dizer, porque quando você funciona um ducto pancreático principal, você vai funcionar um ducto já dilatado, né? E é um ducto que está doente. Então, normalmente esse ducto dilatado pode vir com atrofia pancreática. Se você fizer a técnica correta, você aspira todo o líquido, você vai conseguir diminuir a chance de extravasamento, porque a pancreatite vai ocorrer por causa do extravasamento causado pela punção, né? Ou seja, vai sair líquido, vai para o peritônio, e aí você vai ter um quadro de pancreatite, vai para o reto peritônio, você vai ter um quadro de pancreatite. Então, esse é um ponto que a gente tem que deixar claro. Então, assim, eu E o não faria. anti-inflamatório não vai mudar nada, né? O Exato, eu não anti-inflamatório não vai faria. mudar Eu nada. acho que tudo aquilo que a gente falou aqui que serviu para pancreatite aguda e que esse trabalho comprovou, né? Esse trabalho comprovou, mostra que realmente não tem por que você fazer. Agora, eu sempre volto a dizer, a hiperidratação, sim, você pode falar para ele, por exemplo, falar assim, ó, eu acho que o que é mais comprovado mesmo e que muda a evolução da pancreatite aguda é a hiperidratação. Essa é uma coisa que eu tenho feito, eu tenho sempre realizado, entende? Esse é um ponto. Eu vi acho que o Humberto levantou a mão novamente. Humberto, se você quiser falar, pode falar, fica à vontade, bem rapidinho. Não, vou te falar. Olha só, Nutiane, tudo bom? Então, assim, todo mundo que faz eco, né? A gente faz eco, a gente tem medo de passar a agulha num ducto pancreático normal, fino. Celso, né? Está na empreitada de fazer radiofrequência. Um dos critérios é ter uma distância mínima de 1 ou 2 milímetros, né? Do ducto pancreático. Assim, ao mesmo tempo, a pancreatite pós-CPRE, nos pacientes com câncer de pâncreas e que tem um ducto pancreático dilatado, a incidência de pancreatite é muito baixa. Talvez porque a gente não manipule muito, aquele ducto já está obstruído. Então, assim, e o paciente que tem câncer pancreático, adenocarcinoma ductal com ducto pancreático fino, os trabalhos mostram que a incidência de pancreatite é próxima, ou se não é igual, eu não me recordo, dos casos que não tem câncer pancreático. Então, qual é o papel do ducto pancreático dilatado, do ducto pancreático fino, na manipulação, seja por CPRE ou seja por uma punção ecoguiada? E ao mesmo tempo a gente não vê, a gente passa agulha num tumor de pâncreas, mesmo que ele seja pequeno, né, Celso? A gente não vê pancreatite. Você não tem pancreatite. Com ducto dilatado ou com ducto fino, se você passa Ó, agulha lá, você passa. Se você. Humberto, Então, assim, faz 30 anos, mais de 30 anos que eu falo para os pacientes que vão puncionar cisto que é possível ter infecção. Eu nunca tive uma infecção. Pois é, Nunca. pois é. Então, assim, eu acho que eu volto na tecla, é o perfil do paciente. Da mesma forma, se você vai fazer uma CPR num paciente de
de quase 80 anos, com ducto biliar de 15 milímetros, cheio de cálculo, esse paciente você pode arrancar cálculo, você pode entrar direto, você faz tudo e você não tem pancreatite. Você pega uma moça de 30 anos, obesa, com ducto fino, essa vai fazer pancreatite. Então, é o perfil do paciente, mais a técnica, a indicação e mais a técnica que a gente vai usar. E o resto a gente não sabe. Eu acho que o resto a gente não sabe. Então, assim, eu já tive pancreatite na punção de cisto, como o Celso está falando. Eu já tive também. Já tive Entendeu? também. Agora, em tumor de pâncreas, a minha experiência não é do Celso, Tumor de pâncreas nunca tive. Entendeu? Então, assim, o que eu acho, para finalizar, que eu já falei muito, né, Celso? Mas a culpa é sua que você me chama, assim, para os residentes. Então, se vocês me permitem, eu tive oportunidade, assim, de falar, me chamaram, fui assistir uma aula na associação, na AGE, na Associação Americana lá de Gastrointestinal, de Endoscopia, para fellows, sobre CPRE. Né? Então, os professores lá deram as aulas e tal, e de surpresa me pediram para falar. Eu não tinha que falar da técnica. E eu falei lá para os fellows que iam fazer o treinamento na endoscopia avançada, que eles tinham que ter o behavior, né? Eu dei o exemplo quer dizer, o behavior diante da papila, e o que eu falei, quer dizer, até 5 anos, dificilmente vai ter complicações, porque para mim, o fellow que está iniciando, o médico que está iniciando a CPR, ele vai saber das limitações e ele vai, nas primeiras manipulações, e vai pedir ajuda, vai pedir alguém da equipe para ajudar, ou vai passar o caso para fazer. O perigo é de 5 a 10 anos, que o cara começa a resolver tudo e acha que todo caso ele tem que resolver e não recua. E depois de 15 anos, é master, então vai ter mais bom senso e esse behavior vai ser mais, vai se apresentar de forma mais importante. Então, eu acho que a experiência, o comportamento, o behavior diante dos casos de CPR. Aqui, cada caso, para mim, é um caso diferente. Para mim, a papila é igual impressão digital, cada um tem a sua. Perfeito, é isso mesmo. Desculpa aí se eu me alonguei. Não, tá, excelente, excelente. Não vou defender a próxima, não estou defendendo próxima aqui, tal. Beleza. Bom, pessoal, eu acho que foi excelente essa discussão. Eu acho que realmente a gente escolhe trabalhos como esse, né? Trabalhos que foram publicados em revistas bem importantes, né? Para vocês perceberem o quão importante é essa discussão para que a gente crie, sedimente, né, uma opinião concreta daquilo que a gente deve fazer ou não e tenha subsídios, como, por exemplo, a Nutiane acabou de dizer, né? Você está numa reunião de um hospital, um outro médico pergunta por que não fazer isso? Porque eles têm uma visão grande, né? Ou seja, global da situação, mas não tem aquela visão que a gente tenta dar aqui, que é a visão maximizante da situação. Acho que esse é um ponto importante. Então agora a gente vai passar para um caso clínico, né? O Cristiano vai apresentar. Por favor, Cristiano, fique bem à vontade para apresentar o caso. Bom dia, doutor Celso, bom dia a todos. Nosso caso clínico de hoje se trata de uma mulher de 69 anos, cuja queixa era dor abdominal há 2 meses. Ela tinha queixas de dor abdominal inespecífica, né, leve ali no mesogastro, e no hipocôndrio ali direito há 2 meses. Foi fazer alguns exames para investigação, acabou fazendo uma ressonância magnética, revelou ali uma lesão cística na cabeça do pâncreas, supostamente serosa. A paciente nega antecedentes pessoais, não fez cirurgias prévias, não tem hábitos e vícios, não possui hábitos e vícios e nega antecedentes familiares. Em relação ao exame físico, não tinha grandes alterações, não tinha dor abdominal ali no momento do exame físico. E dos exames laboratoriais, ela nos trouxe uma amilase, uma lipase normais, bilirrubina normal e um CA199 absolutamente normal. Demais exames laboratoriais sem alterações. Ela nos trouxe também uma ressonância magnética, cuja colanjo a gente pode ver aqui nesse momento. Alguém quer fazer algum comentário? Por favor, fique à vontade. Columbano, Jorge,
Essa é uma paciente que pode chegar no consultório de vocês, né? Aliás, acho que chega, né? Sempre, toda semana. O que que vocês acham dessa ressonância? Alguém quer fazer algum comentário? Eu estou vendo uma lesão aí, né? Que é uma lesão multiloculada mesmo, aparentemente multiloculada, agora é meio irregular para um cistoadenoma seroso, né? A gente teria que ter assim muita clareza se vai ou não funcionar essa lesão, se vai ou não estudar, porque tudo indica que é um incidentaloma. E talvez esses sintomas dela, já que não há fenômenos compressivos aí, sejam somente outra natureza de sintoma funcional. Né? Mas, de qualquer maneira, está uma lesão um pouco estranha no seu shape. Né? No resto, parece ser realmente um cistoadenoma seroso. E você proporia alguma coisa para essa paciente? Um segmento, uma ecoendoscopia, outra ressonância? Você faria alguma coisa diferente? Só para orientar os residentes, eles receberam Eu paciente faria desse. ecoendoscopia, assim, para olhar com detalhes essa estrutura interna, ver se tem zonas sólidas. A ecoendoscopia está muito bem indicada, Cício. Perfeito. Columbanos, quer fazer algum comentário? O que está estranho é que parece ser uma lesão de processo uncinado, que está bem inferior, só que não tem repercussão sobre a papila principal, porque o colédoco está fino. Então, precisa definir bem se essa lesão é pancreática ou não. E outra coisa, me parece que o do víscero também não está dilatado, né? Nada, absolutamente nada. É. E parece que, volta um pouquinho, e parece que na cauda ali, parece que tem uma outra areazinha cística, né? Não sei. Parece mesmo. Né? Eu faria certamente uma ecoendoscopia. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Raquel, não sei se a Raquel está aí. Raquel, quer fazer algum comentário? Não é isso mesmo. Tem que haver uma complementação. O paciente está sintomática e veja que realmente não sabemos se essa lesão é intrapancreática ou está ao lado e não há compressão da via biliar. É isso que a gente observa nesse momento. E é multiloculada e com os bordos irregulares, não há uma simetria, é isso que nós vemos até o momento. Tem que fazer eco, né? Pode falar. E eu acho que o Columbano falou uma coisa que é importante, né? Às vezes parece que é uma lesão que não é do pâncreas, né? Isso, às vezes pode haver essa confusão, né? E ela não tem antecedente nenhum de pancreatite, não. Pancreatite, né? Perfeito. Não tem. Mas tem que fazer Absolutamente nada. acuendo e, se possível, se houver dúvida ainda, pelo tamanho também, coletar material. Mas você vê o dilema e a dificuldade, né, Raquel? A gente vê uma paciente praticamente assintomática, que essa é a grande maioria dos pacientes que a gente recebe no hospital e que eu recebi a minha vida inteira, né? Ou seja, pacientes totalmente assintomáticas, que a ressonância magnética não dá um diagnóstico de certeza, né? Ou seja, tem aquela dúvida, e aí a gente tem que fazer a ecoendoscopia, né? E exatamente aquilo que falou o Jorge, a ecoendoscopia vai nos dar uma visão melhor dessa área, com mais detalhes, mas também só isso não vai fazer o diagnóstico, né? A gente vai ter que, talvez, fazer uma punção. Então, pode continuar. Então aqui a gente vê diversos aspectos da lesão na ressonância, tudo em T2, e o laudo mostrando que não tem dilatação de vias biliares e essa formação cística lobulada aí, medindo seu maior eixo 4,3 centímetros, sem evidência de porções sólidas, né? E mostra também o DPP de calibre normal. Bom, vamos lá. Agora é isso aí. Agora vamos discutir. Ó. Volta naquele resumo lá. Volta no laudo. No laudo da. Isso. Vocês estão vendo? É uma paciente assintomática, uma paciente jovem, que tem uma formação cística lobulada de 4,3 centímetros e que a ressonância foi duvidosa. A gente sabe hoje que o tamanho já não é tanto uma indicação, né, ou um fator tão evidente, um fator de preocupação tão evidente. Entretanto, esse paciente tem 4,3 centímetros. Qual seria a conduta de vocês, então, nesse caso? O que é que vocês fariam? Então, eu quero saber a opinião de cada um. Vou deixar o Rodrigo Surjan para falar por último, tá? Mas eu queria saber, primeiro, a opinião do Jorge, depois da Raquel, depois do Columbano. Jorge.
Eu não vejo nenhuma indicação cirúrgica nesse caso antes de um diagnóstico claro. Para mim, a ecoendoscopia que vai nos dizer, enfim. Mas indicação cirúrgica, para mim, aí às cegas é loucura. Perfeito. De acordo com. Só existiria uma indicação invasiva, vamos dizer assim, se tivesse ictérica ou com dor, com uma lesão grande desse tamanho. Fora isso, concordo plenamente, tem que ampliar a investigação para saber exatamente do que se trata. Se ela tivesse icterícia, você indicaria cirurgia de cara? Não, eu indicaria CPRE com drenagem e avaliaria com ecoendo a lesão, da mesma maneira. Eu falei procedimento invasivo. Perfeito, perfeito. Não, perfeito. Não, perfeito. É só para a gente fomentar a discussão. Rodrigo. Celso. Oi, pode falar. Pode falar, Humberto. Tem endoscopia alta? Putz, eu não lembro, mas acho que essa paciente não tinha feito endoscopia. Não me lembro. Não Tem? tinha. Não tinha. Ok. Ela é totalmente assintomática. Ela tinha uma. Chegou, eu nem sei como chegou. Como é que chegou na realização dessa ressonância, essa paciente? Ela fez um ultrassom ginecológico e o Ah, ultrassom viu exatamente. o cisto. E aí Viu essa solicitaram lesão cística, é ressonância. isso aí. É isso aí. Essa é uma história muito frequente também, viu, gente? O paciente vai fazer um ultrassom ginecológico, o ginecologista passa o ultrassom lá no consultório, vê uma lesão cística do pâncreas, e aí começa toda essa via crucis, né? Ou seja, fazer a ressonância, fazer isso. A Então, minha, oi. Desculpa. A minha pergunta era em função de ver se tem alguma compressão duodenal, mesmo que o paciente não tenha clínica de vômitos, né? De plenitude, enfim, para ver se Mas tinha você, alguma. então, quer dizer, nesse caso, você indicaria uma endoscopia para Uma ela? endoscopia simples antes de passar o ecoendoscópio. Eu geralmente faço isso antes. Se não tem Entendi. uma endoscopia bem feita, recente, de algum colega que eu conheço, eu passo a parede de endoscopia Não, praticamente quase em todos os e eu acho pacientes. que é extremamente plausível. Acho que é importante você ter essa. Eu acho que é importante. Então, Vai Beto, lá. nós discutimos a imagem ontem na radiologia e não tinha aparente acometimento gástrico nem duodenal. Era mais uma lesão isolada mesmo, sem comprometimento ali do trânsito, pelas imagens, né? Certo. Pode dar continuidade. Então, desta forma, foi indicada a ecoendoscopia com punção. Aqui a gente vê o aspecto inicial da lesão, medindo Marcos, quer ali fazer algum 4,4. comentário? Quer fazer algum comentário? Uma lesão de 4,4. Vai passando vagarosamente. Vamos deixar o Marcos fazer o comentário. Se a Nutiane quiser fazer algum comentário também, fique bem à vontade. Marcos, quer fazer algum comentário? Ou o próprio Humberto quer fazer algum comentário a respeito dessa imagem da lesão? Aqui vocês veem o lúmen Eu, duodenal, né? Bem no processo uncinado. Essa lesão é do pâncreas e é do processo uncinado. eu imaginei, como o professor Columbano falou, que se fosse do pâncreas teria no processo ulcinado, mas é uma lesão de tamanho considerável, tem uma certa irregularidade em algumas áreas da parede, né? Esse canto direito aí, e uma maior intensidade aí em uma região da parede também, né? É uma lesão que a gente vai ter que puncionar, deve ter algum líquido aí dentro, e além do líquido, a gente tem que tirar material das paredes também, né? Enfim, a possibilidade de um seroso existe, mas tem que afastar alguma outra coisa, se tem mucina, mas a possibilidade de seroso, para mim, também seria a primeira possibilidade, né? E eu sempre comento, não podemos confiar só na eco, não podemos confiar só na ressonância, especialmente nos casos duvidosos, mais complexos, a gente tem que associar imagens para chegar ao diagnóstico. E o grande diferencial da eco é a possibilidade de tirar tecido e líquido para estudar. Perfeito. Nutiane, quer fazer algum comentário a respeito dessa lesão? Não, eu acho que o Marcos disse tudo, assim, se não funcionar, a gente vai ficar em cima do muro. A gente não vai conseguir dizer. Quer dizer, todo mundo é a favor mesmo da realização da punção, correto?
Ok. Isso, correto. Perfeito. Então vamos lá, pode dar continuidade então. Aqui a gente E vê aí a aquele gente encontrou o outro cisto, tá vendo? Pode continuar, desculpe. E aí a gente vê esse novo cisto aí na transição do corpo-cauda, né, medindo aí 0,9 centímetros. Aqui a gente vê o colérico, doutor Celso, Perfeito. sem grandes alterações. O DPP também sem dilatações. E aqui a punção. O aspecto aí pré-punção, durante a punção, na verdade, né? Foi realizada então a punção. Foi aspirado 20 ml de conteúdo em água de rocha. Aqui o aspecto pós-punção. E aqui a análise do líquido. Pois é, olhem só a análise desse líquido. Nós fizemos também o seguinte: nós fizemos o string test foi negativo. Nós fizemos o glicosímetro na sala com uma gota do líquido que a gente aspirou e foi indetectável. E aí a glicose é menor do que 10, um CEA de 1148, uma amilase de 25.840 e um CA199 de 233.480. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês baseado nesse líquido. Qual que é o diagnóstico de vocês e conduta, bem objetivamente? Marcos Clarence, vamos lá, Marcão. Esse líquido vai ser uma confusão na cabeça da gente, né? E aí realmente Essa é a vida real, gente. histologia, Isso aqui é a vida real. olhe bem, a histologia é que deve bater o carimbo. Isso fala a favor que pode não ser seroso, né? E o que precisa é a histologia. É possível que tenha alguma comunicação do ducto com esse cisto, para essa amilase estar tão elevada assim. Isso aí, essa interpretação vai dar uma confusão enorme e precisa de histologia, o professor Fila vai bater o carimbo aí. Bom, vamos lá. Jorge, não, antes do Marcos Clarence, eu quero ouvir a opinião da Nutiane. Nutiane, esse paciente é seu, você recebeu isso aí lá no Moinhos, lá. Quero saber o seguinte, e agora? O que é que você fala para o médico? Eu digo assim, vamos aguardar a histologia. Ai, desculpa eu estar rindo, mas é para vocês Não, mas verem, é vocês difícil verem mesmo. como é duro, como é duro. Muito. Jorge, A o gente Marcos fica numa Clarence... saia justa. Ô Jorge, o É Marcos Clarence fez a aquela ecoendoscopia. música. É igual aquela música. É difícil de esquecer. Ô Jorge, histologia. o Marcão fez a coisa. Aí você recebe, antes da histologia, você recebe isso, né? Você recebe isso aí. E aí, o que você fala para o doente? Bom, primeiro, assim, vamos interpretar esse líquido aí. A amilase elevada indica a comunicação ductal, que já tira a possibilidade de cistoadenoma seroso. Esse C elevado indica um epitélio aí modificado, provavelmente mucinoso, com a glicose baixa, né? Então, eu penso agora no IPMN, né? Seria a minha primeira suspeita. E vamos aguardar a histologia, porque o tamanho está bizarro, né? E tem um aspecto aí. Só uma perguntinha. Esse CA199 de 233.480 não significa nada para você? Também, né? Rapaz, está tão elevado que a gente fica na dúvida aí, né? Mas aí eu acho que o risco a necessidade de afastar a neoplasia tá imposta aí, né? A gente já tem um epitélio que é caracteristicamente mucinoso, com glicose baixa, né? Com o CEA indicando presença de mucina, e esse A199 é preocupante mesmo. Eu acho que sim. Vou chamar também a Raquel, quero saber da Raquel, e depois eu quero chamar eu vou chamar o Rodrigo. Vamos lá, Raquel. Exatamente essa. Deixa eu só fechar a porta aqui. Exatamente esses pontos que o Jorge colocou fala a favor de uma lesão mucinosa, chama atenção essa amilase tão elevada a ter uma comunicação com o ducto, já que não tem história de pancreatite aguda prévia para pensar num pseudocisto, que seria a outra hipótese. Olha, exame laboratorial, o outro ponto é sempre pensar, está correto? Até que ponto não temos um erro de aferição e que está nos equivocando? O problema é que juntou vários
fatores aí, juntos falam a favor de lesão mucinosa e IPMN. Agora, o aspecto de imagem não é o aspecto habitual que a gente vê num IPMN. Então, também tem isso, a gente não viu comunicação, embora isso às vezes é difícil em lesões maiores, né? Mas encontramos, Raquel, mas encontramos um outro pequeno cisto na cauda, que fala a favor, né, de um IPMN. Certo, é bem lembrado, bem lembrado. E esse CEA tão elevado, não é sempre que a gente vê essa análise do CEA tão... até a pesquisa do CEA, muita gente não faz. Tão elevado fala a favor, fala a favor, ou você tem que ficar investigando neoplasia associada daí. Então, complicou e deixou a gente um pouquinho mais angustiado com essa paciente. Né? O string test é negativo. O string test negativo. String test totalmente negativo. Com água de rocha. Exatamente, tipo então, água de rocha, tem outra também. Será que esse laboratório está equivocado? Será que houve um equívoco? Isso a gente tem que pensar, que acontece, infelizmente. Né? Então, com a observação do ecoendoscopista, qual foi a impressão do ecoendoscopista? Ele pensou num IPMN ou não? Isso também é importante. Não, eu pensei, não pensei, não. Eu pensei, assim, agora com essas provas eu penso num IPMN, mas eu estou muito em dúvida. Mas antes eu queria ouvir o que é que o Rodrigo acha dessas provas, dessa análise do líquido. Só fazer alguns comentários que eu acabei perdendo ali no comecinho, com relação à ressonância. Acho que depois foi comentado no finalzinho, né? Pegamos a imagem e rediscutimos o exame. Então, assim, quando a gente tem um laudo em que um resultado de uma ressonância é inconclusivo, e é uma lesão cística do pâncreas, dentre a miríade de diagnósticos que isso pode ser, é claro que a gente tem que seguir com a investigação, e acho que num caso como esse eu teria pedido a ultrassonografia endoscópica. Acho esses exames altamente difíceis de interpretar, mas eu vou ser sincero, assim, uma experiência que eu tive na minha vida, quando eu vi níveis esquizofrênicos de CA19-9, mas são séricos, mas podem acontecer intralesões, e essas lesões podem ter contato extremamente próximo com o pâncreas, eu já vi, e para cirurgia cisto broncogênico. Tá? Então, assim, cisto broncogênico chega a dar 200, 300 mil de CA19-9 sérico, relacionado com flutuações de volumes da lesão, e é uma condição exatamente benigna. Assim, não estou dizendo que nem acho que seja, mas é uma topografia passível, possível, não tão comum, seria mais em relação ao corpo. Vou entrar de ré, se eu quiser. É uma situação mais superficial, mas a vez que eu vi a CA19-9 dessa montante na minha vida foi apenas relacionado com cisto broncogênico. Agora, não tem jeito também, estou muito intrigado com essas provas e temos que ir para o anátomo patológico. Acho que a Bruna quer falar alguma coisa. Bruna, fica à vontade. Bom dia, gente. Não, na verdade, é mais assim, a opinião de vocês, tirar uma dúvida. Porque a gente tem visto em discussões de congresso, alguns trabalhos também falando que a gente nem deve pedir CA19-9 para essas lesões, porque os valores, às vezes, não significam, não refletem a realidade. Talvez a gente focar mais aí, o que me chamou mais atenção foi a glicose, talvez o CEA, mas o CA19-9, eu tenho escutado falar muito isso, que ele não reflete o que realmente a lesão pode ser, que às vezes você pode ter níveis muito elevados numa lesão benigna. Então, eu queria só saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu pensei que o Rodrigo fosse falar, mas o Rodrigo não falou, porque esse caso de cisto broncogênico foi o seguinte: eu sempre pedi o CEA, a amilase e o CA19-9. A glicose, eu confesso que eu comecei a pedir depois, muito recentemente, quando começaram a surgir os trabalhos na literatura. Então, um CA19-9 maior do que 100 mil, por exemplo, eu sempre indiquei o procedimento operatório. E eu acompanhei esses pacientes. Isso eu estou falando de 15, 20 anos atrás. E eu tenho aproximadamente, acho que uns 10 ou 15, inclusive tinha até um ex-residente nosso que ia fazer um trabalho a respeito disso, mas acabou desistindo.
Todos os casos eram benignos. E um desses casos foi o caso que o Rodrigo Surjan acabou de dizer, que na verdade era um cisto abdominal, peripancreático, a ressonância era duvidosa, era um aspecto mais ou menos semelhante, e a gente fez a biópsia e veio quase 300 mil, né? Eu não me lembro, Rodrigo, mas era uma coisa impressionante. E o Rodrigo fez uma ampla revisão da literatura, inclusive, e ele percebeu que é, quando é descrito na literatura, quando você tem CA199 muito altos como esse, a chance de benignidade é de mais de 95%, ou seja, ele é muito mais benigno do que maligno. E foi o que a gente observou nos pacientes que eu indiquei o procedimento operatório. É uma coisa que a gente até tem que publicar a respeito disso, porque realmente é uma coisa que chama bastante atenção. Então, você me corrija, Rodrigo, se eu tiver errado em algum ponto, se você lembrou de alguma coisa, mas eu acho que é isso aí mesmo, não é? Não, eu acho que a gente mantém ainda como as principais hipóteses diagnósticas seroso, sólido pseudopapilar, e assim, em última instância, aí um adenocarcinoma com degeneração cística, última instância, e lembrar dos cistos de duplicação, né? Que pode ser. Exato, né? Exato. Eu acho que é uma outra possibilidade, é um cisto de duplicação. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E agora, vamos falar pode dar continuidade. Então aqui a gente tem a descrição do exame. Então foi notado ali no processo unciforme esse cisto ali medindo seu maior eixo, 4,4 centímetros, em aspecto de água de rocha. O duto pancreático principal foi identificado dentro dos padrões de normalidade. Realizada ali a punção com a Procor 20 Gauss e mandado o líquido para análise. E eu cravei como cistoadenoma seroso. E aqui, doutor Celso, aqui temos o relatório aí da patologia, negativo para neoplasia no material Mas eu enviado. queria ouvir os comentários do Fila a respeito disso aí, para gente ver exatamente o que a gente vai fazer com essa paciente. Fila. Legal. Bom dia. Bom, então vamos começar a falar dos negativos, né? Então, cisto broncogênico, o epitélio respiratório, ele produz mucina, então ele não vai ser líquido de rocha, né? O string test deve ser positivo também. O cisto de duplicação, também. Ele tem um componente macrofágico absurdo, ele tem um resíduo celular enorme também, não deve ser líquido de rocha. Olha, o cisto de duplicação comumente confunde com leiomioma nas biópsias de lesão subepitelial. Né? Às vezes ele é de tão denso que é o material, né? Bom, o que chamou a atenção que, primeiro, não tinha epitélio de revestimento. Segundo, essas concreções proteináceas. Elas não são tão sólidas quanto numa pancreatite alcoólica ou calcífica, né? Mas essas concreções proteicas estão aí. E os macrófagos não são xantomatosos, eles são macrófagos de material proteináceo, seroso, líquido, né? Então, assim, para mim, isso é um grande cisto de retenção e podia ser semelhante a um pseudocisto devido a essa amilase tão elevada, mas sem nenhum outro. O importante é que não tem epitélio de revestimento. E para alegria do Marcos Clarencio, eu fiz vários níveis. Eu fiz vários níveis de cortes seriados para achar alguma coisa. E olha, tá vendo? Tem um calibre de agulha bom, né? Tá, então assim, realmente não tem revestimento, né? Perfeito. Jorge, você levantou a mão? Uma pergunta ao Fila, porque Claro. essa dúvida eu tive, né? Nós temos muitas. A localização atípica, a possibilidade de um DIVIS mal resolvido com a Santorinocélia aí gigante. O que é que você acha, Fila, dessa possibilidade? Sim. Esse ciclo de retenção que você mencionou aí, né?
muito. Não, é isso. Eu acho que o conceito é uma área de retenção, um cisto de retenção. É uma coleção líquida desprovida de parede, né? Então, eu acho que é um cisto de retenção. A origem dele, difícil da gente determinar neste momento, não? Mas, Nossa, Jorge, mas bem lembrado, hein, eu, Fila? claro. Pode ser, porque veja bem, essa paciente não tem sintoma. Eu conversei com ela pessoalmente, ela nunca teve pancreatite aguda, nunca teve nada. Agora, essa ideia de ser, por exemplo, um resquício do próprio pâncreas divisum, como o Jorge falou, alguma coisa desse tipo, é uma possibilidade, hein, Jorge? Nossa, gostei muito dessa possibilidade. Eu queria fazer uma pergunta para o Fila. Opa, fala aí, Humberto. O Fila, desprovido de epitélio, embora com amilase elevada, que sugere comunicação com ducto, né? A possibilidade de refazer isso aí. Então, se o que estiver gerando essa retenção for algum tipo de comunicação, por exemplo, como a ideia do Jorge, Vai sim, refazer. ele vai refazer. Eu acho que sim. No fim, vamos lá, vai. Claro, vamos esquecer a invasibilidade. Eu acho que num segmento dessa paciente, ou se a gente observar ele se mantendo colabado, como após a aspiração que o Celso fez, eu acho que rebiópsia disso talvez surpreenda alguma coisa, né? Ou vai ter exclusivamente fibrose e cicatricial, né? Porque fechou. Senão, eu acho que seria o momento da gente conseguir parede, ou eventual parede, né? Então, Porque mas uma coisa que a gente pode imaginar, né, Fila, que se, por exemplo, na evolução dessa paciente, esse cisto não se refazer, quer dizer que era alguma coisa, como falou o Jorge, ou seja, algum resquício do período fusional do pâncreas ventral com o pâncreas dorsal e que formou essa coleção, né? Eu só não perguntei para ela se ela já tinha feito antes alguns ultrassons, né? Não sei também. Eu precisava perguntar para ela, porque isso aí se é vai crescendo com o tempo também, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Não, isso é importante. Eu acho que é uma coisa bem antiga, porque o macrófago, ele já é um macrófago líquido, vai. O conteúdo dele é líquido. Esse Entendi. material, o escurinho que tem no meio aqui, que parece hemosiderina ou bile, isso daí tem, por exemplo, no pseudocisto, mas uma quantidade enorme. Quer dizer, aí quase mais nada. Então, a minha ideia, pelo tamanho, pela cor do líquido, é que isso seja muito antigo. Bom, Absorveu tudo. do ponto de vista concluindo, né, a gente pode dizer o seguinte, que não é uma neoplasia cística, Isso. não é uma neoplasia Será? cística pancreática, não é. Não. O aspecto parece ser, ela é do pâncreas, mas parece ser alguma coisa Uma que retenção. um cisto de retenção, é isso que a gente pode imaginar. E eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que a gente tem que fazer o controle. Acho que todo mundo tá de comum acordo que tem que ser controlado esse paciente, né? O que causou a retenção é que a gente ainda não conseguiu pensar, acho que a melhor ideia até o momento é do Jorge, mas é antigo, isso daí é antigo. Por isso Por que causa tem dos macrófagos, mais de né? 4 centímetros. E macrófago já com material fluido, não é? Exato. Se fosse o pseudocisto recente, esse macrófago é xantomatoso, hemosiderina, material biliar degenerado, né? Perfeito. Ah, Tá. Perfeito. Humberto. Celso, Celso, rapidinho. Oi. Columba, é só um pequeno detalhe. Nós não podemos chamar isso de Santorina Celi, porque essa dilatação está ligada ao pâncreas ventral. Então, o Santorina está ligado ao pâncreas dorsal. Dorsal. Então, a princípio, não é. Pode ser um pâncreas diviso, essa ectasia canalicular do pâncreas ventral. Então, seria bom dar uma analisada se ela não tem um diviso mesmo. Tô de acordo, tô de acordo. Perfeito. Tô de acordo. Perfeito, Tô de acordo. Columba.
Perfeito. Ok. Mais uma, ó, tem o Humberto e o Rodrigo para falar, porque a gente já passou da hora, mas Humberto, vamos bem rápido, vamos lá. Não, em termos de conduta, eu não faria mais nada para essa paciente, observaria e só repuncionaria se ela refizesse isso aí no curto espaço de tempo. E se ela demorar a fazer um novo cisto, eu não faria absolutamente nada, entendeu? Perfeito. Pelas características de benignidade do problema, né? Perfeito. Vou discordar um pouquinho do Fila. Desculpa, Fila, mas eu não, mesmo se você colabasse agora, eu não passaria agulha nesse pâncreas. O paciente nunca teve pancreatite, sintomática, eu não passaria agulha de novo, não. Não, desculpa, eu falei teoricamente para a gente eventualmente surpreender algum revestimento Claro. futuro. Diferente. Não, entendi. Não estou defendendo invasibilidade, não. Eu só Eu estava sei. falando teoricamente. Não, eu sei. Tá. Sei. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? O último comentário é o cirurgião que vai fechar a porta. Não. Eu ia fazer só esse comentário também sobre a Santorino Ocelli, por causa da localização, né? Que ele é geralmente mais intraduodenal e dorsal. Eu acho que, assim, excluindo todas as outras, outra coisa que tinha passado na minha cabeça seria o linfangioma, mas acho que com esses achados todos também não é possível, né? Assim, seria uma outra opção para um diagnóstico. Não, é uma outra opção. Não, a ideia é boa, só teria leucócito, viu? Exato. Teria leucócito maduro. Exato. É porque, por exemplo, o Filadélfio já fez diagnóstico para mim de linfangioma com tranquilidade. E, inclusive, acho que o próprio Humberto apresentou um caso aqui de linfangioma, não foi, Humberto? Foi sim. Exatamente. Eu só queria perguntar para o Fila, você bate o martelo que isso é lesão pancreática? Não. Tá. Não tenho nenhum elemento. Tá. Mas, Humberto, a gente tem uma milase aí estourada. Sim. Se não for pancreática, por que essa milase está estourada aí? Boa, isso mesmo. Eu acho que a opção do Jorge de ter algum resquício, algum cisto de retenção como resquício de um pâncreas diviso, alguma coisa desse tipo de fusão, é uma excelente opinião, viu? Muito boa mesmo. Perfeito, gente. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, sempre extremamente salutar essa discussão. Quero desejar a todos vocês uma excelente semana. Para mim e para o Humberto, espero que o fim de semana seja bom, né, Humberto? Não sei para quem, mas vai ser, né? Então, vamos lá. A amizade continua. A amizade sempre vai continuar. Sempre continua. Tá certo. Humberto, um abraço para todos vocês. Bom fim de semana. E tchau. Até semana que vem. Tchau. Abraço. Tchau.